Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós temos na liturgia duas grandes datas, aquela do Natal e da Páscoa. Em torno dessas duas grandes datas, nós temos uma estrutura muito semelhante de preparação, de vivência da festa e dos dias seguintes da festa. Por exemplo, como preparação do Natal, nós temos Advento e temos como que uma semana antes de preparação do dia da festa, aqueles dias específicos da preparação mais acurada do Natal, que vai de 17 a 24. Depois, se nós olharmos para a Páscoa, nós temos a Quaresma, temos a Semana Santa. Depois nós temos a festa do Natal com a oitava, os 8 dias, e também de Páscoa com a sua oitava. Terminado a oitava, nós temos o tempo pascal e o tempo de Natal. O primeiro se conclui com a festa do batismo e o segundo com aquela de Pentecostes. Então, nós estamos vivendo esses dias da oitava. A oitava de Natal nós temos, diferentemente daquela de Páscoa, nós temos santos que têm uma relação muito próxima ao Cristo. Estevão, por causa do martírio, que esse ano nós não celebramos, mas sempre no dia 26 de dezembro, este ano por causa de que o domingo entre a solenidade do Natal e a solenidade da Santa Mãe de Deus, nós celebramos a Sagrada Família. Foi o que aconteceu no 26 deste ano. No segundo dia da oitava, nós temos aquele que é o discípulo amado. Pelo final do século I, esse discípulo amado era identificado com São João. Então nós temos na liturgia de hoje São João. E começa com a festa de São João a leitura contínua da sua carta. E que isso é muito interessante porque nós vamos percorrer toda uma carta que se dedica à resposta ao mistério da encarnação, combatendo uma heresia que o apóstolo teve que dar resposta do seu tempo, que era a negação do mistério da encarnação. Então, essa carta, diferentemente de outros textos que aparecem na liturgia, ela vai ser lida todinha de modo contínuo e nós não vamos ter a separação por temas, mas por número de versículos. Então, que é um limite para poder compreender melhor, mas ela é considerada o mesmo autor do quarto evangelho como do Apocalipse, mas com temáticas diferentes, um pouco diversas daquelas que aparecem no evangelho. Então, nós temos hoje a introdução a essa carta, que não aparece um destinatário, mas aparece sim a introdução do tema. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, de fato, a vida manifestou-se a nós e nós a vimos e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Então, existe uma insistência com diversas palavras sobre a questão do testemunho. Ou seja, o que era desde o princípio, nós vimos nós ouvimos e vimos, contemplamos, tocamos a palavra da vida. De fato, essa vida que se manifestou, dela nós somos testemunhas. A vós anunciamos, e vai de novo dizer, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. Ou seja, o anúncio feito e que ele fala nesse plural, que é a experiência dos apóstolos, este anúncio de quem teve uma experiência de proximidade com Cristo é para que se forme a comunidade, para que se forme a comunhão. Mas que esta comunhão não é somente com os apóstolos, é a comunhão com o Pai e com o seu Filho. Nós vos escrevemos essas coisas para que a nossa alegria fique completa. Qual é a alegria do apóstolo? É a alegria de que o seu anúncio seja feito, porque ele é testemunha. O anúncio de que a vida que era em Deus entrou na nossa história, o mistério da encarnação. E para que este anúncio provoque uma comunhão com a comunidade apostólica, nós somos a igreja apostólica, e que este anúncio
provoque então uma comunhão que esta é essencial com o Pai e com o seu Filho. O salmo de hoje, ele vai falar que porque Deus é rei, toda obra da criação deve participar desta alegria. Exulte a terra de alegria. E começa então a descrever essa alegria da natureza. E ao final, homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Que todos os seres humanos são chamados a participar desta mesma alegria. Por causa da festa de hoje, do evangelista São João, nós encontramos no Evangelho um texto onde se descreve bem o modo de ser deste apóstolo em relação ao discípulo que foi apóstolo, que foi escolhido por Jesus como príncipe, como chefe da comunidade apostólica. Na verdade, o capítulo 20 e 21, sobretudo do Evangelho de São João, coloca sempre em relação esses dois, Pedro e João, ou melhor, o discípulo amado. Por 7 momentos eles estão ali relacionados um com o outro, algo que nós vimos no tempo pascal. Então, aparecem aqui 3 personagens. Maria Madalena, que corre apressadamente. Então, parece assim que o evangelho entra em um novo ritmo nesse momento, tudo é apressado. O evangelho de Marcos, ele é todo assim, né, apressadinho. E no evangelho de João, é no final. E foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Então, essa descrição desse discípulo é curiosa. O discípulo que Jesus amava. Então, esse discípulo é aquele que sabe se amado, porque ele escreve o evangelho e fala deste amor de Jesus para com ele. Mas, além de que, por exemplo, a diferença de Judas Iscariotes é que não tem consciência do amor de Jesus, e isso é uma coisa grave no caminho de fé, não ser consciente do amor que Deus tem para comigo. Então, esse discípulo é consciente, sabe-se, mas que no evangelho ele vai se apresentar como aquele para o qual Jesus tem uma ligação de afeto, de proximidade. Sabe que uma coisa que é uma preocupação muito de um homem público, né? É aquela de não demonstrar que você ama a uma pessoa mais do que a outra. Mas que isso não é humano, porque um ser humano, ele estabelece laços. E não é possível que você condene os seus amigos, aquelas pessoas por quem você tem um vínculo de afeto, a terem que permanecer escondidas. Porque, na verdade, a compreensão que se tem de uma pessoa deve ser festejada quando vê que essa pessoa é capaz de estabelecer amizade. E que não é possível ser amigo de todo mundo, não é possível. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Então, Jesus é belo porque ele não deixa de amar a todos, mas também não oculta essa aproximação com o discípulo amado. Pensa, por exemplo, o gesto que ele faz, que Pedro pede para o discípulo amado fazer para perguntar para Jesus na ceia quem era o traidor, e que então esse discípulo amado inclina a cabeça sobre o ombro de Jesus. Jesus é capaz de afeto, de amizade. Queremos saber como o nosso Deus se comporta em relação à amizade? Olhemos para Jesus. Para isso que é o mistério da encarnação, para que Deus possa nos transmitir como Ele é. Deus é capaz de amar, Deus é capaz de amizade. Então, nós temos que os dois saem correndo, mas o discípulo mais novo, talvez por isso, mas também porque aquele que mais ama, ele vai às pressas, ele ultrapassa Simão Pedro, ele chega ali, mas ele não entra, porque ele sabe que Pedro é que é o chefe, é ele que deve olhar primeiro, é ele que deve reconhecer que o Senhor ressuscitou. Vejam que não existe uma demonstração de fé na expressão de Maria Madalena. Vai dizer, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Esta é a constatação da Madalena. Aí então, o discípulo amado chega na porta do túmulo e espera que Pedro chegasse. Pedro vai se dizer dele que viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Para dizer que ali o que aconteceu não foi um roubo, mas foi alguma coisa organizada e que alguém cuidou de deixar tudo organizado. Então, quem rouba não faz isso. E então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro, ele viu e acreditou.
Então, são três relações diferentes em relação ao túmulo vazio. Maria Madalena que somente constata, o outro que vê que está Pedro que está organizado, mas quem vê e acredita é o discípulo amado. É esse discípulo que, no quarto evangelho, é um modelo para o nosso discipulado. Nós devemos não somente dizer que Deus existe, dizer que temos fé, mas sentirmos-nos amados por Deus, estabelecendo uma relação pessoal com Ele e amando-o acima de todas as coisas. Que o apóstolo, o discípulo amado, seja para nós um modelo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom Natal, paz.